Uma em cada 4 pessoas no mundo morre vítima de sequelas relacionadas à trombose. E hoje é o Dia Internacional do Combate a essa doença silenciosa que faz milhões de vítimas todos os anos. E você sabe como identificar o problema e como se proteger? Leonardo tem 37 anos. Bruna, 28. O que eles têm em comum com Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música brasileira? Os três já foram vítimas de trombose venosa. A trombose acontece quando há formação de um coágulo nas veias ou artérias, o trombo, como os médicos chamam. Esse trombo atrapalha ou interrompe a passagem do sangue. Quando isso acontece numa artéria, causa infarto ou acidente vascular cerebral. É a trombose arterial. Quando acontece nas veias, provoca uma inflamação no local. É a trombose venosa profunda. O problema fica mais complicado se o trombo se soltar e caminhar pela corrente sanguínea em um processo chamado embolia. Foi o que aconteceu com Gilberto Gil. Eu estava tratando uma insuficiência renal, com algum cuidado também com o coração, e quando no meio desse tratamento foram detectados alguns pequenos trombos, microtrombos na perna esquerda. Os trombos chegaram ao pulmão, ou seja, ele teve uma embolia pulmonar. É um dos casos mais graves da trombose venosa. E aí me recomendaram que ficasse no hospital, eu não pude sair. Nesse dia teria um aniversário para ir à noite, não pude, teve que cancelar tudo. Fiquei lá para o tratamento que durou, especificamente para isso, pelo menos uma semana. Aos 28 anos, Bruna não sentia nada até viajar de São Paulo, onde mora, para o interior de Minas, na casa da mãe. Um trajeto que leva 4 horas em média. Chegando lá, eu já senti os primeiros sintomas, né? Que foi o incômodo na virilha esquerda, como se fosse uma espécie de uma cólica menstrual mediana, e um peso na coxa esquerda, e o incômodo também na coxa esquerda, sempre na coxa esquerda. Chegando lá, eu continuei durante 4 dias com esses mesmos incômodos, achando que seria algo normal, alguma coisa, sei lá, pelo fato de eu ter viajado e ficado um tempo parado. A dor foi companheira por todo o feriado e durante a volta para casa. Só procurou o médico 5 dias depois de começar a sentir os sintomas. E no dia seguinte eu acordei para vir trabalhar, porque eu não consegui. Uma dor muito forte, muito aguda entre a virilha e o calcanhar da perna esquerda. Então, naquele momento, eu já fui para o hospital. A vez que você foi atendida no hospital, o diagnóstico foi rápido? Foi muito rápido, foi muito rápido. E naquele momento eu já fiz vários exames e fiz o Doppler, que foi o Doppler que diagnosticou que eu estava com TVP, que é a trombose venosa profunda. Os principais sintomas de trombose venosa profunda são dores na panturrilha, a batata da perna, inchaço, vermelhidão na pele das pernas ou braços, sensação de pele esticada. Bruna teve que passar por uma cirurgia na perna esquerda. Hoje tem uma vida normal, mas ficou um medo. Quem teve trombose uma vez tem grande chance de ter outras vezes. Então eu fico com receio de ter novamente. Então eu tento fazer o possível para evitar. A principal causa da trombose venosa é ficar muito tempo sem se movimentar. Mas atitudes simples no dia a dia podem ajudar na prevenção. Por exemplo, se você fica muito tempo sentado, a cada 2 horas, procure se levantar e se movimentar um pouquinho. E não é só isso. É importante fazer exercícios físicos, manter o peso, beber bastante água, evitar o cigarro e fazer uso de meias elásticas de compressão que ajudam a circulação do sangue. Quem se recupera de uma cirurgia ou fica internado por um tempo mais longo, corre alto risco de desenvolver trombose. Mas, segundo esta cardiologista, os casos podem zerar com protocolos de prevenção. Existem 2 tipos de prevenção. Tem a prevenção mecânica, que é o uso das meias, e o compressor pneumático, que é um aparelhinho que faz como se fosse uma massagem. E tem a profilaxia medicamentosa,
que são algumas medicações que a gente usa para evitar a formação desses trombos. Isso vai depender do quê? Do risco do paciente. Mariana passou por uma cirurgia e está usando o compressor pneumático. Causa incômodo? Não, ele fica massageando, ele é bem confortável, na verdade. Ele massageia? Ele massageia, ele vai comprimindo, assim, por sequência, as partes da perna. Segundo o Ministério da Saúde, nos primeiros 4 meses deste ano, foram quase 17 mil internações em decorrência de trombose venosa no país. Uma estatística apenas dos hospitais públicos. O presidente da Associação Brasileira de Trombose acredita que esses números podem ser maiores. O paciente que chegue a um pronto-socorro com falta de ar e esse paciente for diagnosticado com uma pneumonia, com uma asma brônquica, e ele for tratado com antibióticos, com remédios para asma, e ele vier a morrer, a notificação do atestado de óbito vai ser em relação à pneumonia ou à asma. Só que ele morreu por embolia pulmonar. Existe morte súbita por trombose? Muito frequentemente. A embolia pulmonar pode levar à morte súbita. 30% das pessoas que têm embolia pulmonar morrem na primeira hora. Um diagnóstico mal feito marcou a vida de Leonardo para sempre. Estou na cozinha fazendo macarrão e aí a minha visão ficou turva. Turva, a imagem como se apagassem as luzes. Leonardo passou por 17 oftalmologistas. Não queria acreditar que de uma hora para outra tinha perdido parte da visão. E o diagnóstico desses 17 oftalmologistas coincidiam? Coincidiam. Você teve uma obstrução da artéria oftálmica central. Ainda que parcial, ainda que deu uma perda parcial de visão, a sua visão foi acometida. Leonardo tem sopro e mesmo usando uma válvula artificial que pode gerar trombose, ninguém o medicou. 6 dias depois, quando voltava para casa num carro de aplicativo, novo susto. E eu lembro que ele estava passando no radar e na minha percepção ele estava rápido. E eu estiquei o olho, que eu estava no banco de trás, para ver a que velocidade ele estava, porque eu falei, ele vai passar no radar. Aquele número, a imagem ela distorceu, e de novo escureceu. Eu falei, puxa, de novo. Estatisticamente seria mais fácil eu ter ganhado na loteria do que ter tido esse problema nos 2 olhos. Isso é o raro do raro. Ele perdeu cerca de 40% da visão. Na época eu fiquei tão preocupado com o olho que eu pensei menos em coração e o vascular. E o vascular foi determinante. E talvez se eu tivesse sendo acompanhado ou orientado pela equipe correta, pelos médicos corretos, talvez não tivesse com a perda no percentual que eu tive, não tivesse perdido parcialmente a visão na dimensão que foi perdida. Leonardo agora faz acompanhamento constante com o médico vascular. Bruna ainda investiga a razão de uma trombose tão precoce. E Gil deixa seu recado. A prevenção é uma coisa importante, a gente sabe que tem dados aí de que pelo menos 1 em 4 mortes causada por trombose, por esse problema. Então eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que passar a cuidar, sim. Trombose é coisa séria. Por isso, a gente preparou uma série sobre a doença exclusiva para a internet. Corre lá no r7.com/canal Domingo Espetacular. São 4 episódios cheios de informação para você, um por dia. E o primeiro já está no ar.